Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar uma frase que a gente ouve bastante, mas o que significa realmente ser guiado pelo Espírito? Aquilo que Paulo fala lá em Gálatas 5,18. Exato. A gente vai usar uns materiais de um estudo bíblico que mergulha fundo nisso aí. A ideia é entender o termo grego original, sabe? E ver quem ou o que está guiando a gente no fim das contas. Isso. Bom, vamos lá. O ponto de partida é Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. E a palavra-chave aqui é agó. Agora, e segundo essa análise que a gente viu, agora não é só tipo caminhar junto. É mais forte. Como assim? É uma condução ativa. Pensa em alguém pegando pela mão para levar um lugar, sabe? Com um propósito claro. Tipo um pastor que tá ali, ó, direcionando mesmo o rebanho. Essa é a ideia central, essa condução intencional. Entendi. Essa coisa da condução ativa, olha só, me lembrou na hora de João 10,16, Jesus falando, né? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E aí o texto grego usa agô também, para esse agregar ou conduzir. Exatamente. E as fontes que a gente está usando, elas exploram isso de um jeito bem específico. Focam muito na palavra aprisco, que no grego é aule. Aule. Sim, e argumentam com base em léxicos e tal, que aulé pode ser mais que um curral, pode ser os pátios do tabernáculo, ou até metaforicamente a mansão dos mortos, o Hades. Nades. Nossa. Pois é, a interpretação que esses estudos trazem é que quando Jesus diz que dava sua psique à alma dele, lá em João 10,17, ele não falava só do corpo. Certo. A alma dele teria descido a esse outro aprisco, o Hades, para conduzir a Gô as almas dos justos do Antigo Testamento, aqueles que esperavam lá. Para uni-las? Isso, para uni-las aos crentes aqui na Terra, formando um só rebanho, que é a Igreja. O material vê isso como um sacrifício muito profundo, sabe? A alma dele levando o peso dos pecados, quase como o bode expiatório, até o Hades. É uma leitura bem forte, né? E específica desses materiais. Mas reforça a ideia de que toda alma, de algum jeito, está sendo conduzida para algum lugar. Sim, exatamente. Mas se Jesus guia os seus assim ativamente, e as outras influências, como fica? É aí que entra o contraste, né? O material deixa isso bem claro. Primeiro tem Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados agora, de novo, pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, ser guiado pelo Espírito é a marca da filiação. Algo que só acontece para quem nasceu de novo e reconhece Jesus como Senhor. Ok, essa é uma condução. Mas tem a outra, o oposto. O material cita 1 Coríntios 12,2 na versão NVI. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Presta atenção no fortemente atraídos e levados. Não parece algo passivo. De jeito nenhum. É descrito como uma força mesmo, uma atração poderosa. Mas, peraí, ídolos mudos são objetos, certo? De onde viria essa força toda para atrair alguém, segundo essa análise? Olha, os textos que a gente consultou apontam para 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 19 a 21. Ali, Paulo diz que o ídolo em si não é nada, mas o que é oferecido a ele, na verdade, é oferecido a demônios. Ah, entendi a conexão. Então, segundo essa interpretação, seriam essas entidades espirituais por trás dos ídolos que puxam, que conduzem as pessoas para longe de Deus, incentivando a idolatria. A alma, sozinha, parece não consegue resistir a essa atração. Faz sentido? Mostra bem esse conflito, né? Uma batalha espiritual pela nossa lealdade. Certo. Então tem essa tensão, essa disputa pela nossa direção, onde Cristo se encaixa como o guia definitivo nisso tudo. Bom, Hebreus 2,10 é fundamental aqui. Diz que Deus, para levar muitos filhos à glória, aperfeiçoou Jesus pelo sofrimento. Ele se tornou o príncipe da salvação, ou o autor, o guia perfeito. O guia. Exato, aquele que tem toda a autoridade para nos conduzir até a glória. E, como os estudos ressaltam, ele nos capacita para isso porque repartiu a glória dele conosco. Aí eles citam João 17:22, Romanos 8:30. Entendi.
Então, resumindo essa perspectiva que a gente viu, ser guiado pelo Espírito é muito mais que só sentir algo. É uma decisão ativa, diária, de seguir a condução do bom pastor. E, ao mesmo tempo, reconhecer e dizer não para as outras forças que tentam nos puxar na. Perfeito. É uma submissão consciente. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, vindo direto dessa análise toda, né? Qual seria? Se toda a alma está sob algum tipo de condução, ou pela força do espírito, ou por essas atrações que desviam, qual guia está, de fato, direcionando os nossos passos, a nossa atenção no dia a dia? Fica aí a reflexão.